licença, eu vou dar início ao nosso dos Estados Unidos, que é a maior empresa de consultoria brasileira nos Estados Unidos. A nossa querida Investe São Paulo, uma agência de promoção das exportações paulistas e, por que não, brasileiras para o exterior, e a nossa Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Estado de São Paulo. Esse webinar ele foi promovido pela FACESP e pela Oxford, com o apoio da Investe São Paulo e da Secretaria. Eu apenas, para começar, eu queria simplesmente dizer a vocês da satisfação, da alegria que eu tenho de estar hoje aqui nessa quinta participação nossa, que nós temos hoje quase 800 pessoas inscritas, que foi um valor, uma quantidade extremamente substancial para um evento. Isso mostra o interesse que o empresário paulista e brasileiro tem para a realização de eventos na área de comércio exterior. Para tanto, eu gostaria de permitir de lembrá-los que outros virão. E a nossa feira virtual também será lançada oficialmente em breve, que tem o objetivo de promover os produtos paulistas e brasileiros na exportação. Dentro em breve, nós vamos lhes enviar as informações necessárias sobre essa feira virtual. Ela já está sendo, já foi desenhada, está sendo coordenada, nós estamos agora preparando o esboço dela para depois apresentar aos participantes. O nosso muito obrigado. Eu gostaria agora de introduzir, nesse momento, o senhor João Cheade, que ele é vice-presidente da FACESP e presidente da região administrativa 19 da FACESP, em Franca, localizada em Franca, no estado de São Paulo, polo conhecidíssimo de todos nós, um polo calçadista de grande envergadura e que nós estamos agora torcendo para aumentar as exportações de calçados, principalmente para os Estados Unidos, que era o nosso maior mercado. Senhor João Cheade, por favor, a palavra é sua, pode dar início à sua apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Farid. Eu não cumprimentei ainda o Luiz Carlos, então uma boa tarde a todos. Eu tenho uma alegria muito grande conversar com todos vocês. Uma honra, porque fui convidado pelo Farid para participar dessa webinar, falando um pouco da nossa região na área de exportação. Então, inicialmente, eu cumprimento o Torquato Jardim, vice-presidente executivo da Invest São Paulo, o senhor Carlos Barbieri, CEO da Oxford Group, e o idealizador desta webinar, o particular amigo Farid Murad, coordenador do Departamento de Comércio Exterior da FACESP, seu vice-presidente. E a presença agora muito importante do Luiz Carlos aqui conosco. Senhores, a FACESP, com suas 420 associações comerciais no estado de São Paulo, foi dividida em 20 regiões administrativas e coube a mim a honra de coordenar uma dessas regiões, que é composta de 18 cidades e tem como sede a cidade de Franca. Para falar um pouco de negócios nos Estados Unidos, separamos 2 itens que nossa região tem expertise e já se consolidou nesse negócio de exportar, principalmente para os Estados Unidos, que é a área de calçados e a área de café. Esses 2 produtos, além de contribuir com a balança comercial, representam também 60% da economia de nossa região. Em primeiro lugar está o calçado, em um segundo lugar vem o café. Falando de Brasil, e com relação ao café, os Estados Unidos é o nosso segundo maior comprador, atrás somente da Alemanha.
e representa para nosso país 20% da exportação deste produto. Alguns dados do café com relação ao Brasil. Em 2011, o Brasil exportou 1,9 bilhões de dólares. Em 2019, caímos para 1 bilhão. E em 2020, devemos chegar, estamos até agora com 500 milhões e devemos chegar até o final do ano na faixa dos 700 milhões, porque o café continua produzindo, então tem que ser colhido, tem que ser exportado. E como fica Franca nesse contexto? Os Estados Unidos é o terceiro maior comprador de café da região de Franca e representa 33% da compra desse produto na nossa região. Ele é responsável por 7% das exportações de Franca para os Estados Unidos. Em 2011, exportamos 10,6 milhões de dólares e em 2020, só 5 milhões de dólares. Vale observar que os registros de exportação do Ministério do Desenvolvimento e de Comércio Externo não retratam a realidade produtora de Franca, tendo em vista a venda direta do produtor para o exportador de outras cidades. Vários produtores vendem os produtos para outras cidades, então aí não entra, o valor de exportação não entra para a cidade de Franca. Então, esse cenário está mudando, pois na ACIF estamos procurando identificar essas operações através das empresas locais. Uma conversa com os compradores de café de Franca, que compram para outras cidades ou para outras exportadoras e que mandam o café diretamente para essas exportadoras. Então, nós não temos ainda esse número para ser corrigido. E é um trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui. Nós estamos situados na região da Alta Mugiana, que é uma região nobre no país, na produção do café arábico. Temos condições de incrementar esse setor e a CIF, através do Departamento de Exportação, está preparando uma rodada de negócios desse setor. Pensando para a indústria calçadista, que é o forte de nossa economia de exportação, passando agora para a indústria calçadista, temos os seguintes dados. No Brasil, com relação ao Brasil, os Estados Unidos são responsáveis pela compra de 35% das exportações de calçados do Brasil. Já chegamos a exportar 1 bilhão de dólares ao ano de 2000. Em 2010, caímos para 350 milhões de dólares. E agora, em 2020, caímos mais ainda, para aproximadamente, devemos exportar 100 milhões de dólares. Atualmente, o Brasil ocupa o 10º lugar nas importações de calçados para os Estados Unidos, nas exportações para os Estados Unidos. Vamos falar de Franca com relação ao calçado. A nossa cidade, por ser um grande polo calçadista, formando um cluster desta indústria, é responsável por 89% das exportações da nossa cidade. Franca possui tradicionalmente uma característica de produtos de alta qualidade e adequados ao mercado norte-americano. O mercado dos Estados Unidos é de 3 bilhões de pares, sendo que cerca de 460 milhões de pares estão no perfil dos produtos francanos. Esse estudo foi realizado no projeto do Cluster Calçadista Paulista, e aí os representantes do governo do Estado poderiam conversar com o nosso governador, porque foi entregue um projeto para ele em julho de 2019. Franca tem um histórico de abastecer grandes clientes americanos e está buscando essa retomada. Percebemos aí uma queda muito grande nas exportações e nós precisamos buscar essa retomada. A Associação Comércio e Indústria de Franca está se mobilizando para isso.
através do nosso departamento e de entidades do setor. Para alcançar nossos objetivos, precisamos contar com o apoio das entidades parceiras no impulsionamento dos negócios franco-Estados Unidos. Estávamos preparados em meados de março de 2020 para uma rodada de negócio. Estava tudo pronto. Passagem comprada, hotéis reservados, exportadores todos convidados, importadores americanos convidados, as fábricas de calçado todas já preparadas com suas amostras, mas nós estávamos preparados para uma rodada de negócio, trazendo esses importadores americanos para Franca. Nós tivemos que suspender e prorrogar essa rodada de negócio em função do Covid-19. Eu tenho certeza que assim que passar essa pandemia, nós vamos colocar esse projeto em andamento. E para 2021, já estamos promovendo, já iniciando um projeto, preparando uma missão de calçadistas francanos para os Estados Unidos, a fim de conhecer em loco o comércio local. Nós precisamos conhecer de perto esse comércio e lá vamos fazer uma rodada de negócios com importadores americanos. Já está sendo preparado tudo isso. Para que esses objetivos sejam alcançados, a CIF precisa continuar contando com as atuais parcerias do Sindifranca, da FACESP, do Invest São Paulo, que foi muito importante, da Prefeitura de Franca e do SEBRAE, que foram os parceiros que ajudaram a montar essa rodada de negócios que ia se realizar em março de 2020 em Franca. Mas precisamos de novos parceiros. E parece que já achamos mais um, né? A Oxford. Parece que já... A Oxford, que vai receber esses nossos fabricantes francanos lá nos Estados Unidos, vai providenciar um monte de coisa, eu tenho certeza disso, e vai ser muito bom. Eu quero ir só para passear e conhecer a Oxford aí. É Nova York? A Oxford é em Nova York? Não, fica na Flórida. Na Flórida. Tem importância, eu vou até a Flórida conhecer. Então, nós esperamos contar com todos esses apoios, principalmente do governo do Estado, da FACESP e de todo esse pessoal que está acompanhando essa webinar. Muito obrigado a todos. Bom, muito obrigado, meu querido João Scheade. Agradecemos muito a sua intervenção e, sem perder mais tempo, eu gostaria de chamar o ministro Torquato Jardim, que não necessita de apresentação, com uma pessoa muito conhecida nossa, que é o vice-presidente executivo da Invest São Paulo, para dar a sua palavra de abertura nesse nosso webinar. Por favor, ministro. Boa tarde a todos, Farid, Scheade, sem H, Barbieri. Senão o som fica diferente. É uma alegria estar com vocês novamente e saber do sucesso que foi até agora o simpósio e que será também essa última etapa. Parabéns ao Barbieri por todo o seu trabalho, pelo privilégio, agradecimento pelo privilégio de compartilhar a sua experiência nesse âmbito. O que fez a Invest é seu papel institucional, colaborar com o empresário paulista para exportar, conquistar novos mercados. Afinal, São Paulo, se vocês paulistas fossem um país independente, seria a 21ª economia do mundo. É 2/3 do PIB brasileiro. Então, se São Paulo cresce, na horizontalidade da cadeia de produção, o Brasil vai crescer. Se São Paulo gera emprego, na horizontalidade do mercado, o Brasil vai crescer. Então, é importante esse trabalho, essa disposição do Barbieri de compartilhar a sua experiência, essa disposição do Scheade, sua, Farid, da
da FACESP, de juntar esforços e juntar experiências. A Invest tem uma larga experiência de 10 anos, já trouxe nos projetos que aprovou mais de 100 bilhões de reais de investimento, quase 90 mil empregos diretos, e tem um pipeline aí de novos projetos que é muito significativo. De maneira que, com o otimismo que vocês têm de continuar buscando oportunidades e nosso apoio, nós podemos fazer um belo casamento de oportunidades e experiência em apoio ao empresariado paulista, que é, afinal, a destinação institucional última da FACESP e da Invest São Paulo. Obrigado pela oportunidade de trabalharmos juntos e vamos ao trabalho. Barbieri, uma vez mais, muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, ministro Torquato Jardim, pelas suas palavras de incentivo. E agora eu gostaria de chamar o meu amigo e nosso assessor especial de comércio exterior na FACESP, Luiz Carlos Ferreira de Oliveira, que ele vai partir agora, moderar este evento. Por favor, Luiz Carlos. Obrigado, Farid. Bom, boa tarde a todos. Também parabenizar, aproveitando rapidinho as duas falas do Shead e do Torquato, foi excelente as informações colocadas para nós. Vou apresentar rapidamente o nosso palestrante, o Carlo Barbieri, é formado em Economia e Direito, com especialização em Administração e Finanças em universidades renomadas tais como GV, Mackenzie, Massachusetts, Harvard, Chicago, dentre outras. Aí, se eu continuar, eu vou tomar muito tempo. Ele é presidente da Oxford Group, formado por 10 empresas nos Estados Unidos, que atuam em várias áreas, setores de consultoria, sempre voltado a soluções e inteligência. Também é sócio do Oxford International Law Firm, e que é advogado também, né? Nosso colega, e a Keora Foundation USA. E agora eu passo para o Barbieri colocar toda a sua experiência para nós sobre o nosso assunto de hoje, que é sobre os vistos, né? E problemas, soluções e entraves. Tá, obrigado, Barbieri, é com você agora. Beleza, obrigado a todos aí. Muita honra estar com vocês. Realmente acho que estamos concluindo uma jornada ardida, difícil, mas que nos trouxe uma grande alegria. Poucos webinars, pelo que a gente tem visto aí, chegaram a quase 800 inscritos. Hoje já tive um passar de manhã de 745, o que mostra que realmente o tema que a Federação das Associações Comerciais de São Paulo decidiu adotar para esse evento, a forma pela qual foi dividido o apoio imprescindível do Invest São Paulo nisso tudo, atraiu a atenção da indústria paulista, mas também atraiu a atenção do resto do Brasil. Várias pessoas de outros estados estão participando, que é uma contribuição que São Paulo dá ao desenvolvimento econômico do país como um todo. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: como sempre, há mitos, né? Há mitos candidatos, há mitos econômicos e há mitos políticos, e há um mito dizendo que os Estados Unidos não tem o imigrante como uma pessoa bem-vinda no país. De tal maneira a poder quebrar esta ideia, eu pedi a uma colega nossa, uma advogada que fica do outro lado dos Estados Unidos, na Califórnia, mas é uma competente e experiente advogada na área de imigração, que nos trouxesse 3 ou 4 minutos de palavra sobre como é que ela vê como advogada a imigração, antes da gente entrar no tema, mas eu tenho certeza que é uma experiência válida de uma advogada brasileira nessa área que pode ajudar a nós quebrarmos um pouco esse mito. Olá, meu nome é Flávia Santos Lloyd, eu sou advogada de imigração, só trabalho com isso. Eu tenho escritórios aqui na Califórnia, em Beverly Hills, Irvine, San Diego, mas eu represento pessoas no mundo inteiro. O bom da lei da imigração é que é uma lei federal, então eu atuo nos Estados Unidos inteiro e no mundo inteiro também, porque os nossos clientes vêm de todos os lugares.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Oxford Group pelo convite para falar com vocês aqui um pouquinho sobre a situação atual da imigração nos Estados Unidos. Eu sei que no momento nós estamos com a pandemia, nós estamos com uma administração que é um pouco restritiva à imigração, mas todo mundo me pergunta, ainda é o momento de ir para os Estados Unidos? Ainda é o momento de investir nos Estados Unidos. E a minha resposta, pessoal, não é porque eu sou advogada de imigração, mas é porque a realidade continua sendo: a imigração para os Estados Unidos continua funcionando, os processos continuam sendo revisados. Sim, às vezes temos mais questionamentos do que estávamos acostumados, mas os Estados Unidos ainda precisa dos imigrantes, não só da força ou do trabalho dos imigrantes, mas também do investimento, certo? Nós trabalhamos aqui no nosso escritório com vários tipos de imigração, então imigração familiar, imigração por talento, imigração por esporte, imigração por entretenimento e imigração por investimento. Então, muitas pessoas no nosso departamento aqui de Business Immigration, né, que é imigração de negócios, muitas pessoas perguntam pra gente se ainda é o momento de começar ou continuar com a ideia de investir nos Estados Unidos. Eu acho que, na realidade, essa é a hora, certo? Por incrível que pareça, essa é a hora de continuar de prospectar negócios nos Estados Unidos, porque há um interesse maior, como temos o fato da pandemia, não só a pandemia, mas outras coisas mais restritivas. O que está acontecendo é que esse é o momento que a imigração está até um pouco mais rápida, por incrível que pareça, analisando determinados casos, porque houve uma queda, certo? Então, alguns processos que eram mais demorados estão indo um pouquinho mais rápidos. Claro que tem uma sopa de letrinhas de vistos, então há algumas exceções à regra, mas no geral, gente, eu gostaria de deixar uma mensagem positiva, eu gostaria de deixar uma mensagem otimista, certo? Porque, ok, essa administração pode ser um pouquinho mais difícil do que as outras administrações, mas se eles continuarem, se essa administração e continuar por mais 4 anos, nós teremos desafios, mas ainda assim precisamos de imigrantes nos Estados Unidos e investimento, e se a administração mudar, nós teremos talvez uma abertura maior para os investimentos nos Estados Unidos. E eu estou fazendo um vídeo relativamente curto, então eu não estou entrando em detalhes de quais vistos, quais investimentos. Eu só queria deixar uma mensagem de que as coisas estão complicadas pela situação mundial, não é uma situação dos Estados Unidos, é uma situação mundial, certo? Mas eu acho que essa é a hora de focar, desenvolver o seu projeto, desenvolver a sua ideia e continuar a busca aqui do sonho americano. Olha, gente, muito obrigada mais uma vez, Oxford. Eu gostaria de mais uma vez reiterar o agradecimento pelo convite de falar com vocês. Qualquer dúvida, nos avise e vamos buscar o sonho americano. Muito obrigada, um bom dia para vocês. Bom, pedi à doutora Flávia para dar uma palavra para vocês, uma palavra independente de uma advogada com décadas de experiência na imigração, porque quando a gente fala em internacionalizar a empresa, nós não estamos falando nem em sair do Brasil, nem necessariamente em migrar, mas as dúvidas com relação a uma eventual limitação na imigração pode levar muitas vezes as pessoas a acharem que há um constrangimento, não só na parte de desenvolvimento de negócios, exportação, criação de uma empresa com base, às vezes, nos Estados Unidos para alcançar o mercado todo. E esta situação da gente ter dúvidas com relação a se nós somos bem-vindos ou não, pode nos limitar no ensejo de realmente sermos internacionais. Vejam, senhores, o seguinte, eu quero avisar que nós estamos falando isso, fazendo esse destaque aqui, nada que nós vamos falar é um conselho legal. Eu não estou querendo aqui assumir a função de conselheiro de imigração. Eu estou aqui apenas transmitindo informações que são oficiais, são informações que são dadas pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Bom, vamos lá à nossa comunicação aqui, alertando aos participantes que todos os que tiverem perguntas podem mandar através do Q&A e elas serão respondidas, como foi falado nos eventos anteriores,
diretamente através da FACESP ou por nós, para que nenhuma dúvida fique em aberto no final do evento. Uma outra dúvida que algumas pessoas que perderam o seminário, que não puderam estar presentes em algum deles, todos que se inscreveram receberão muito brevemente a cópia gravada de todos os seminários, de tal maneira que vocês tenham uma visão completa desse evento que foi organizado pela Federação das Associações Comerciais, sem perda de nenhum conteúdo. Bom, vamos falar primeiro do Rolls Royce da imigração, que é o visto EB5. Eu, pessoalmente, conheço bem o EB5, estou envolvido com o projeto do EB5 há pelo menos 15 anos. Participamos desde o início de alguns projetos, temos mais de 800 projetos que nós tivemos participação, fazendo o plano de negócio, fazendo a estruturação legal. E o que é o EB5 famoso? Em 2 palavras ou em 4 frases, o EB5 quer dizer o quê? É um projeto que começou no ano 90, nunca tinha tido nenhum aumento de valor de investimento mínimo para entregar o Green Card. O primeiro aumento foi no ano passado, em novembro, 21 de novembro do ano passado. É um visto que, após a obtenção dele, em caráter, inclusive, precário, como se diz, condicional aqui nos Estados Unidos, a pessoa pode, inclusive, ter direito a optar pela cidadania americana em o querer. Logicamente, é um visto que tem algumas características interessantes. A pessoa não precisa nem dominar o inglês, nem necessariamente abrir um negócio. É um visto Green Card que muitas vezes, no mais das vezes, a pessoa faz para que a família venha estudar, venha se preparar para a sua internacionalização e o próprio empresário continua no Brasil desenvolvendo o seu negócio, porque, no final dos contos, o Brasil é a galinha dos ovos de ouro. É aí que a gente tem que desenvolver as atividades. Mas, em casos, principalmente de empresários bem-sucedidos, eles preferem assegurar à família, aos filhos em particular, a possibilidade de desenvolver-los dentro de um estudo e da visão de um país como os Estados Unidos. O grande objetivo do EB5 está dividido em 2 partes. Atrair capital estrangeiro para o desenvolvimento de negócios aqui nos Estados Unidos e geração de emprego. Aí acabou a exigência a razão de ser do EB5 do ponto de vista do governo. Quais são as exigências para esse tipo de visto? Do ponto de vista do investidor, é muito simples. A pessoa tem que ter uma origem lícita do dinheiro, então, evidentemente, não há possibilidade de oferecer recursos para fazer os investimentos que não têm uma origem lícita e clara e transparente. Segundo, a pessoa não pode ter, assim, um passado com problemas com a justiça. Se ele já tiver o assunto com a justiça resolvido, claro, é uma explicação a ser dada, mas, em princípio, o EB5 não permite que pessoas com problema na justiça imigrem ou tenham visto nos Estados Unidos. Quais são as exigências para o empreendimento em si? As exigências para o empreendimento também são muito fáceis, elas se resumem a 3 coisas. Tem que ser uma empresa nova, ou seja, não adianta comprar uma empresa nos Estados Unidos para fazer dela um projeto EB5, não existe isso. Segundo, tem que gerar 10 novos empregos, ou seja, mesmo que a empresa adquirida pudesse já ter empregados, também não se qualificaria, porque os empregados que já estavam não valem para isso. E terceiro, esses empregados, esses 10, têm que estar presentes na empresa, têm que ser contratados para a empresa em período integral, ou seja, não são funcionários parciais apenas. Existem 2 tipos de EB5, e aí eu destaco para os senhores. O EB5 que os senhores fazem investimento através de uma empresa chamada Centro Regional, que é aquela qualificada pelo governo americano para escolher e acompanhar o desenvolvimento do projeto, e ela é responsável por essa atuação, ou pode ser o que nós chamamos de EB5 direto, que é quando o próprio empresário abre a sua própria empresa e gera os seus próprios empregos. É um projeto semelhante, as regras são exatamente as mesmas, mas a pessoa estará investindo no seu próprio negócio, se assim o quiser. 2 pontos importantes que eu coloquei aqui para destacar para os senhores. Primeiro, o TIA, falado aqui nos Estados Unidos, que são as áreas de desenvolvimento que devem ter prioridade para os investimentos, que são áreas rurais ou áreas urbanas que não tenham, não tenham um nível de emprego de alto nível aqui,
foi mudado até o critério agora em novembro, certo? É o que dá o direito a que esses investimentos sejam de apenas $900 mil. O que não for projeto dentro do TIA são aqueles projetos que vão ao $1.800.000 no valor mínimo. Todo ano, o projeto EB5 ele tem que ser reaprovado. E agora, nesse ano, dia 30 de setembro, como todos os anos anteriores, o Congresso deve aprovar a renovação do EB5. Nos anos anteriores, quem acompanhou viu que eles, em setembro, principalmente num ano eleitoral como esse, é provável que tentem pospor a decisão para dezembro, após as eleições, mas nada é certo. Há pessoas contra e há pessoas a favor do EB5 no Congresso americano, mas nós temos a expectativa que seja renovado. Quais são os riscos do projeto EB5? Tem muitas pessoas que perguntam, bom, é risco zero, o governo garante? Não tem nada no negócio que seja risco zero. Antes da pessoa investir no EB5, é importante investigar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, do ponto de vista jurídico, vários projetos de grandes empresas, eu cito o nome porque é um fato público, como a Dunkin' Donuts, não teve o seu projeto aprovado porque a estrutura legal que foi apresentada não condizia com a expectativa que o administrador público esperava dela. Então, um grande empreendimento, mas não tinha uma estrutura jurídica adequada. E há projetos, como em todos os lugares, que não condizem com a real capacidade de devolução do dinheiro ou com a geração de emprego. Normalmente, quando nós analisamos um projeto EB5, eu recomendo que a gente, pelo menos, avalie 11 itens. Eu coloquei algum deles aqui na tela para a gente poder futuramente trocar uma ideia a respeito. Primeiro, tem que se ver a viabilidade econômica do projeto. O papel aceita tudo. Há projetos assim, rurais assim, muito interessantes, mas muitas vezes com pouca viabilidade de retorno do capital. Segundo, a gente tem que saber, a partir da análise econômica, qual é a perspectiva de sucesso do empreendimento. A área de atividade dele tem perspectiva futura? No momento presente, por exemplo, com essa pandemia toda, será que um investimento na área de hotelaria poderia assegurar um futuro tranquilo para esse empreendimento, considerando que a hotelaria está parada, ou na área de turismo? Então, esse é o terceiro ponto que é importante analisar. Bom, se esse processo não tiver um sucesso, qual é a capacidade desse empreendimento vir a devolver o dinheiro, levando-se em conta que, em geral, há vários modelos de saída estratégica em projetos, mas, em geral, o projeto pressupõe a devolução do dinheiro investido no 5º ano. Ora, para isso, precisa que o projeto tenha um sucesso. Um outro ponto que eu destaco sempre é a capacidade de geração do emprego. O EB5 exige que a empresa gere os 10 novos empregos. Então, muitas vezes, se o projeto tem uma projeção de criação de 11 ou 12 empresas apenas, você fica numa linha muito difícil de ter certeza de que ele vai gerar os empregos. E como a legislação diz first in, first out, ou seja, os primeiros que entraram com os recursos são os primeiros que serão aquinhoados com a aprovação do projeto, se ele não gerar emprego suficiente para todos que fizeram investimento, os que fizeram investimento ao final, pode ser que não venham a ter a aprovação do seu EB5. Então, é bem importante a análise da capacidade de geração de emprego. A seguir, é importante analisar quem está fazendo o projeto. Qual é a experiência que esse responsável tem? Qual é a realidade que ele já enfrentou no passado? Ele teve falências concordatas? Qual é o histórico familiar desse investidor principal? E, principalmente, como eu coloco 2 itens abaixo, quanto ele está colocando em risco? Nós que temos experiência nos negócios sabemos que quando você confia no seu negócio, você vai até o banco para buscar um recurso, mas você tem que provar ao banco que você colocou em risco uma parcela significativamente do aumento de produção, da sua rede de lojas, da empresa de prestação de serviços, que nós temos que ver se esse investidor está colocando 80% em risco do EB5 ou está colocando pelo menos 50% de risco do seu dinheiro próprio. Uma outra coisa importante que a gente analisa é qual a experiência que este centro regional teve de aprovação dos projetos anteriores. Normalmente, os projetos novos
se bem que pode ter alta qualificação, não oferece a mesma tranquilidade para o projeto. E, por último, eu reviso aquela posição que eu coloquei anteriormente, se a atividade do projeto, pelo menos no momento, como disse o ministro várias vezes, o risco sempre existe, certo? Mas essa atividade tem perspectivas futuras boas ou não? Está dentro de um campo de novas atividades da nova economia ou está baseado em estruturas anteriores que, de alguma forma, podem representar um risco do negócio, independentemente da competência e da capacidade dos seus administradores? Qual é os outros dados que a gente deve analisar para evitar o risco? Primeiro, é ver que você tenha o seu green card condicional aprovado. Isso é fundamental, porque quando você tira o green card condicional, que normalmente sai em 2 anos da aprovação do seu nome, você já está definitivamente integrado dentro da situação de green card residente americano. Se o projeto, por um acaso, não desse certo, você perdia o direito, mas não perderia o visto. Na primeira sequência, eu falei do risco do dinheiro. Aqui eu falo do risco do visto. Se esse condicional tiver aprovado e você ficar com ele por 5 anos, você já pode, como foi dito anteriormente, pleitear pela sua permanência nos Estados Unidos como cidadão. Mas também pode optar por não ficar, e muitas das vezes a pessoa vem e fica um tempo porque ele trouxe a família, quer internacionalizar a cultura da sua família, mas ele quer que a família e ele mesmo voltem depois de um certo tempo para o Brasil para aproveitar essa experiência internacional e ficar por aqui apenas o tempo necessário, que, na verdade, é aquilo que corresponde também à nossa expectativa, é aproveitar a experiência americana para melhor desenvolver os nossos negócios no Brasil. Há um outro tipo de investimento que nós temos falado muito, particularmente para aqueles que têm cidadania de países conveniados com os Estados Unidos. O E2, como a gente costuma falar, a Flávia fala da sopa de letrinhas, né? EB5, E2, etc., é um visto que é dado para as pessoas que têm passaporte ou são cidadãos residentes, mas não é necessário, pode ser um descendente italiano, por exemplo, que vive em São Paulo, que ele vai usar esse tipo de visto para desenvolver inicialmente o seu negócio nos Estados Unidos, podendo residir nos Estados Unidos, porém sem tirar o green card. Então, é um visto que dá direito de viver e não de ter o green card. Quais são as exigências desse visto? Ter uma cidadania de um país participando dos tratados comerciais com os Estados Unidos, que é praticamente toda a Europa, menos Portugal, que deve sair a aprovação de Portugal ainda esse ano, estava previsto no primeiro semestre, mas com a pandemia eles não tiveram tempo de discutir isso. Segundo, investir uma quantidade significativa num novo negócio ou comprar um negócio americano, e justamente casa com as pessoas que querem vir para cá por um tempo ou até definitivamente, mas querem investir um valor menor. Terceiro, tem que gerar menos empregos, com 4 empregos você tira um E2. Ter o domínio dessa empresa de pelo menos 51%, ou 50,01% da empresa, ele tem que ter o domínio da empresa. Está envolvido no negócio, ou seja, você não pode comprar um negócio simplesmente para poder mudar para cá. A validade desse visto, normalmente, é de 1 a 5 anos. Em geral, se é uma empresa nova, a imigração dá 2 anos. Se é uma empresa que ele está adquirindo, que já está no negócio, eu estou comprando uma rede ou uma loja de calçados, né? Vão dar provavelmente 5 anos, que eles têm o histórico da empresa com eles. Logicamente, você vai poder renovar esse visto depois de passados os 5 anos, certo? Desde que a empresa continue existindo e você cumpra o plano de negócio. Esse visto, porém, é cancelado se a empresa fechar ou deixar de existir. O cônjuge tem direito a compartilhar esse visto, igual que no EB5, porém, diferente do EB5, em que os filhos menores de 21 anos, quando é feita a aprovação, eles já adquirem o green card. No caso do E2, não. Quando os filhos atingem os 21 anos, ele tem que deixar o país ou buscar um outro tipo de visto. Porque, como eu disse no início, é um visto de não imigrante, um visto que as pessoas vêm, têm o direito de morar, mas não têm o direito de residir. Bom, tentando
correr um pouquinho aqui. Que outros tipos de vistos tem nos Estados Unidos? Nós temos EB1, EB2, EB2, National Interest Waiver e o EB3, numa sequência de vistos. O que são esses vistos? São aqueles que a pessoa apresenta a sua qualificação. Provavelmente serão os vistos que não têm nenhuma perspectiva de cerceamento por parte do executivo, pelo menos a curto prazo. O que é o EB1? O EB1 é o visto daquelas pessoas que têm um conhecimento, uma habilidade extraordinária comprovada. São pessoas que são professores, são pesquisadores, pode ser que precise de uma oferta de emprego, e desses 10 itens que compõem as exigências, ele precisa cumprir 3. Nós temos feito vários vistos de green card dentro dessa categoria, e temos visto o seguinte: se a pessoa tem condições, tem trabalhos publicados, tem uma experiência enorme dentro do seu campo, é do desejo da autoridade americana que ele venha compartilhar essa experiência. E muitas vezes compartilha aqui dentro dos Estados Unidos, desenvolver a sua atividade aqui, estruturar a sua participação dentro da comunidade americana e, muitas vezes, voltar ao seu país e desenvolver já como residente americano ou até cidadão essas atividades no país de origem, no caso nosso do Brasil. Normalmente, esse visto, ainda falando sobre o EB1, são escolas, são pessoas que têm publicações internacionais, são pessoas que têm uma experiência. Eu posso até usar do exemplo de um empresário, amigo meu, um médico do São Paulo, que tirou esse visto e que saiu em 8 dias, corridos, 6 dias úteis, porque este médico tinha tal experiência na área esportiva, ele era médico do São Paulo, um time que nós temos aí na cidade, né? Não digo que seja um grande time, mas é um time que está na cidade, foi médico da seleção brasileira, e ele desenvolveu um processo que foi feito e com publicações mundiais a respeito e acabou merecendo a atenção do governo americano, que quis que ele permanecesse aqui para compartilhar a sua experiência. O EB2 é um pouco menos que o EB1. São pessoas que têm habilidades excepcionais, dá direito ao green card, é um visto de imigrante, porém as características do profissional interessado são diferentes. Primeiro, o profissional precisa ter apenas nível superior com 5 anos ou um diploma de mestrado e doutorado e ter aplicado esses conhecimentos dele nos últimos 5 anos, ou seja, não é um recém-formado, é uma pessoa que comprovadamente tem experiência para isso. Tem que ter expertise nisso, e dos 7 itens, no outro caso, eu não vou, logicamente, fazer os senhores perderem tempo, mas dos 7 itens básicos que as pessoas podem se credenciar, se ele cumprir 3 das exigências, ele passa a ter o direito de permanência. É necessário que haja algum empregador americano que se interesse por ele para vir trabalhar aqui. O EB2 com o National Interest Waiver é um green card diferente que é dado em que a pessoa pode peticionar por conta própria. Ela não precisa nem aprovação do Ministério do Trabalho e pode ser uma autopetição. A própria pessoa pode fazer sem necessidade da interveniência de nenhum advogado. O que é que precisa provar a pessoa para ter esse visto? Que a sua vinda para cá irá beneficiar os Estados Unidos como um todo. Não adianta falar que eu vou fazer um projeto para desenvolver uma atividade no parque da Disney, porque ela é regional, é interessante, mas é muito localizada. A proposta tem que beneficiar os Estados Unidos como um todo. Esta importância a nível nacional tem que ser demonstrada. E a pessoa tem que mostrar que esse benefício que será dado ao país realmente é relevante. É um visto mais difícil, é um visto que você tem que realmente comprovar, mas também é um visto que, como tem se dito sempre, e acontecerá, vocês devem estar sabendo que daqui a algumas semanas vai sair uma proposta do presidente Trump para uma reforma imigratória. Quais serão os critérios básicos dessa reforma imigratória? Meritocracia, ponto, né? O que o governo quer é que venham para cá pessoas que os Estados Unidos esteja precisando. Isso não quer dizer pessoas de uma elite, certo? Não precisa dizer que sejam doutores acadêmicos, titulares de prêmio Nobel, nada disso. É o que os Estados Unidos está precisando, certo? E dentro dessas qualificações, como a doutora Flávia falou,
as pessoas são mais que bem-vindas nos Estados Unidos. Nós precisamos, e os Estados Unidos sempre foi feito, foi criado, cresceu à custa dos estrangeiros, certo? Bom, tem um terceiro visto nessa parte, que são habilidades especiais, que é o green card para a pessoa que os Estados Unidos está procurando para a sua atividade e que não necessariamente precisa ter um profissional liberal. O que precisa é que esse profissional esteja necessitado. O ano passado, por exemplo, os Estados Unidos, durante o crescimento econômico, ele estava precisando contratar alguma coisa em torno de 15 mil motoristas de caminhão. Porque, com o crescimento aqui, não havia mais pessoas se dispondo a trabalhar como caminhoneiro, que é uma profissão difícil, a pessoa tem que ficar longos períodos longe de casa, etc. E o governo liberou a contratação de milhares de caminhoneiros para virem aqui, logicamente, dentro de certas regras. Então, isso é para desmistificar que é um processo de imigração elitista. Ele é um processo de imigração seletivo, que é muito diferente. Há sempre a possibilidade da pessoa vir dentro da qualificação e, claro, no caso do EB3, o Ministério do Trabalho americano terá que opinar dizendo se realmente há falta de pessoas nesse tipo de atividade para poder trabalhar aqui. Aí eu queria tocar um ponto que talvez não seja o mais dedicado nas apresentações sobre imigração, que é o visto O. O visto O é um visto fabuloso, certo? Onde a habilidade extraordinária que a pessoa tem que ter é na ciência, na arte, na educação, dos negócios, de atletas, né? E grande parte dos brasileiros que estão aqui se desenvolvendo, ou porque são cantores, ou porque são educadores, que têm livros publicados, tiveram a oportunidade de entrar aqui com esse tipo de visto. O que é feito como seleção? Realmente que a pessoa tenha alguma habilidade, que seja um cantor de renome, que seja um artista plástico, que seja uma pessoa que se destacou na educação, ou que tenha uma atividade profissional na área de negócios comprovada, porque desta maneira, esta pessoa, de alguma forma, vai poder ser útil ao governo americano, certo? O que é que nós queremos dizer com essa parte dos vistos, tentando encerrar aqui, deixando uns 10 minutos para a pergunta, certo? Não há nenhum impedimento, não há uma visão do governo americano no sentido de dificultar a vinda do imigrante. O que ele quer é uma imigração qualificada. E os Estados Unidos, eu volto a dizer, brevemente estará novamente carente de mão de obra especializada vindo de fora. Vejam os senhores os números, né? Como nós dissemos na primeira reunião aqui, já sobre números já ultrapassados por tempo, o que aconteceu? Nós tivemos aqui uma taxa de desemprego que disse a imprensa, o que eu nunca consegui que comprovasse, da ordem de 25%. Há 3 meses atrás, nós estávamos com 14 e pouco. 2 meses atrás, nós estávamos com 13 e pouco. 11, e agora estamos com 10,2% de índice de desemprego. Foram gerados 1.800.000 novos empregos nesse último mês, inclusive, principalmente em segmentos como turismo, serviços, restaurantes, etc., essa parte de hospedagem, o que mostra que os Estados Unidos brevemente terá que voltar ao mercado, trazendo pessoas de fora para suas diversas qualificações. A economia americana seguramente segue no seu rumo de ser a economia que mais vai desenvolver. E voltando ao tema do seminário sobre exportação, particularmente aproveitando a presença do João aí, Sherrad sem H, é uma grande oportunidade, porque vejo nos senhores, eu não quero considerar se interessa aos senhores para desenvolver atividades, vir aos Estados Unidos, mudar-se para os Estados Unidos ou não. Mas eu diria para os senhores o seguinte, a China deixou um espaço enorme para nós, exportadores brasileiros, podemos colocar o produto aqui. A China, de alguma forma, dos 493 bilhões que ela exportava aos Estados Unidos, e importava apenas 168, vai ter que haver um rebalanço. Daí esta briga enorme de aumento de impostos, etc. E o nosso maior concorrente na área calçadista, como e ainda em algumas outras áreas, é a China, que, de alguma forma,
vai ter que os preços dela vão acabar ficando maiores. E essa é a grande oportunidade que eu vejo da indústria paulista, que já é mais preparada, não só atrair o capital das empresas que estão na China hoje, de alguma maneira concluindo um ciclo e tendo que ancorar-se em outros países para poder desenvolver o seu produto, vai poder atrair tecnologia e capital para estados do Brasil em geral e São Paulo em particular, como os produtores que estão em São Paulo capacitados formarem, às vezes, até a pequena e média empresa, que é o grande modo da exportação. João, eu disse até no primeiro seminário aqui que na Flórida 93% da exportação é feita por pequena e média empresa. Então, se juntarem para poder, não digo invadir no mau sentido, mas realmente aproveitar esse espaço que foi disponibilizado para entrar aqui. Claro que nós tínhamos que trazer, nesse último evento, a parte de imigração, porque isso estava levando as pessoas a um certo desconforto, a uma insegurança. Bom, eu vou querer exportar, mas se eu quiser morar lá para desenvolver melhor o negócio, eu não posso. Eu quero internacional nas empresas, mas há uma restrição para que eu more nos Estados Unidos. E nós estamos aqui há 30 anos, eu vou lhe dizer que nós tivemos várias oscilações nas facilidades de visto. Talvez seja um período dos mais difíceis, mas dos mais simples em termos de critérios. A meritocracia tem um valor extraordinário na aprovação dos vistos. Bom, nós temos alguma pergunta aqui, vamos lá. Sou brasileiro, tenho cidadania croata. Minha dupla cidadania traz alguma vantagem de fazer negócio com os Estados Unidos? Wagner, eu não sei se a Croácia tem um acordo comercial com os Estados Unidos. Se ela tiver um acordo comercial, você tem os mesmos direitos que o cidadão italiano, francês, alemão, japonês, de poder pleitear um visto E2 e, a partir daí, desenvolver uma base do seu negócio ou o seu negócio aqui a partir desse visto. Eu me comprometo a checar se a Croácia tem esse tipo de acordo com os Estados Unidos ou não, mas provavelmente sim, que quase toda a União Europeia tem, e se for o caso, nós lhe passaremos essa informação. Se você está inscrito, nós temos seu e-mail, nós passaremos isso, certo? Bom, tem uma outra pergunta, que pergunta sobre por que fazer o visto O se você pode fazer o EB1. Bom, os Estados Unidos, como nós sabemos, tem mais de 100 tipos de vistos. Dependendo do critério que a gente analisar, tem 184 tipos de visto. O melhor visto é aquele que mais se adapta à necessidade da pessoa que quer vir, o tempo que ela pretende permanecer e a forma pela qual ela quer viver nos Estados Unidos. Alguns vistos estão em desuso, por culpa nossa, inclusive vários deles, no caso do Brasil, por exemplo, o L1, que era o visto mais pão com manteiga, que nós tínhamos mais simples, que quase todos vinham, que era a abertura de uma empresa aqui para poder desenvolver as atividades do Brasil. Infelizmente, nós tivemos digamos assim, várias limitações no visto L1, como a imigração nos vem dizendo há muito tempo. O Brasil está fazendo muito L1 fake, só diz que vai abrir a empresa, tem o visto, depois não faz a empresa, ou diz que vai gerar tantos empregos, não cumpre, e gradualmente nós fomos perdendo. A imigração americana estava trabalhando sempre por estatística, nós tínhamos 25% de negação de L1, passamos a 50%, passamos a 75% de vistos, e ao final nós tivemos a limitação. Na última estatística que eu vi, nós estávamos com 93% de L1 negados. Então, é muito importante a gente analisar o tipo do visto para que a pessoa possa vir dentro da categoria que ele quer. Esse médico que eu falei, por exemplo, ele queria fazer um EB5, porque o consultor jurídico a quem ele se dirigiu falou: olha, você não tem empresa, você tem que fazer um EB5. Mas, na verdade, ele, em vez de gastar, à época, $500 mil mais os custos, ele gastou $20 mil e em 8 dias virou um green card. Então, eu acho que o importante é se saber buscar uma solução adequada para a pessoa. Bom, tem uma pergunta aqui interessante que eu vou só tangenciar. O que pode mudar da imigração com o Bin Laden?
Eu falei milagre apenas de brincadeira, por favor. Se o Biden for aprovado, qual é nas eleições, qual é a modificação que vai haver? Eu acho que vai haver muitas. Eu creio que nós vamos ter duas fases no Conselho de Imigração americano. Uma, agora, dessa proposta de reforma imigratória que vai ser oferecida à discussão nesse próximo mês, e outra com a entrada do Biden. Nós temos um mundo diferenciado hoje em dia. Nós temos um mundo global, que o embaixador Torquato conheceu, acompanhou, e foi aquele que deu um grande desenvolvimento ao comércio mundial, que foi gradualmente se esgarçando, e hoje nós temos um comércio mundial um pouco mais voltado para acordos bilaterais. São duas visões diferentes de comércio, que nós vamos ter que chegar a um denominador a curto prazo. Se o Biden for eleito, seguramente prevalecerá a ideia da internacionalização a partir dos processos globais. Se seguir o Trump, provavelmente nós vamos seguir com a linha de acordos bilaterais. E com isso, logicamente, a imigração vai ter um fator diferencial. Mas, em geral, dificilmente nós vamos sair do processo de que a pessoa qualificada terá acesso à imigração nos Estados Unidos. Bom, tem mais uma pergunta: qual é o investimento básico do visto E2? A partir de $150 mil, o investimento de E2, aliás, ele é satisfatório para efeito da imigração. Quanto maior o investimento, maior a facilidade de aprovação, mas o importante não é apenas o valor a ser aplicado, mas a taxa de retorno que a empresa tem, que poderá ser dada à pessoa quando ela faz o investimento. Uma outra pergunta: tem uma empresa na Flórida há 4 anos, e, nossa, tem mais pergunta hoje que para votação. Há 4 anos no estado da Flórida. Qual é o melhor visto para aplicar? Olha, aí eu coloco bem o chapéu de maquinzista, advogado, que eu diria, olha, depende. Depende muito do tipo de empresa, a atividade que ela desenvolve, o padrão que ela tem de atividade, certo? E isso vai dar a diferença. A legislação americana é muito ampla, né? As possibilidades são demasiadamente abertas. E mesmo as pessoas que não têm visto, e aí eu novamente me sumo àqueles que caracterizaram esse seminário como não um seminário querendo nem vender os Estados Unidos, nem imigração dos Estados Unidos, a pessoa não precisa morar aqui para poder desenvolver o seu negócio. Quando você vai ao consulado americano e tem um visto B1, B2, você no visto B1, você já tem o direito de fazer negócio nos Estados Unidos. Basta você informar ao oficial que estiver na imigração, dizendo, olha, eu vou estar nos Estados Unidos, participar de uma feira, como todos os senhores tiveram experiência. O Farid, eu acho que já foi quase proibido de entrar pela quantidade de vezes que ele dizia que vinha para participar de feira, mas a realidade é que não há essa limitação. Você pode abrir uma empresa nos Estados Unidos sem ser cidadão nem residente, né? E a facilidade de ir ou vir para desenvolver um negócio, ela existe. Claro que se você vai desenvolver um negócio permanentemente, se você está internacionalizando sua empresa, está criando uma base industrial aqui no país, ou uma feira permanente nos Estados Unidos, etc., é importante você ter essa segurança de poder ir e voltar no momento oportuno, porque esperamos que essa seja a última pandemia, mas hoje o que está acontecendo? Quem não tem o visto de residência nos Estados Unidos, com o B1 ele não está podendo entrar, certo? Então, às vezes, cautelarmente é importante, certo? Mas, de alguma forma, a cautela não faz mal, mas no desenvolvimento normal do negócio, basta você ter um B1 para vir aqui fazer negócios nos Estados Unidos. Uma outra pergunta, Luiz Carlos Roberto. A indústria de cosméticos é bem-vinda nos Estados Unidos? Claro. A indústria de cosméticos é a indústria que nunca tem problema, certo? Porque vaidade sempre tem, sempre tem espaço, né, nas pessoas. O Brasil tem uma grande vantagem competitiva, porque ela tem uma indústria de comércio não só extremamente bem estruturada, como ela tem uns quês especial, porque ela, na indústria de cosméticos, nós tivemos mais de dezenas de exemplos disso, quando ela coloca um adicional Brasil, um adicional Amazonas, um adicional saúde, o Brasil tem essa simpatia mundial e tem esse diferencial. Então, claro, depende do projeto, depende de poder saber o que a pessoa vai fazer,
mas a indústria do comércio não só é bem-vinda, como ela tem um espaço enorme para crescer aqui nos Estados Unidos. Doutor Farid, completamos a 1 hora, meu compromisso é terminar exatamente 1 hora. Temos muitas perguntas aí, eu espero poder enviar para você todas as respostas, de tal maneira que nenhuma delas fique na posição de não atendido. Antes de terminar, queria novamente agradecer e parabenizar o Invest São Paulo, foi uma parceria linda, maravilhosa. Ministro, nossa, que coisa fantástica o apoio que os senhores deram. Eu acho que o empresário paulista deve muito ao Invest São Paulo pelo seu esforço através dessa sua instituição de levar esse conhecimento aos empresários da cidade. Seguramente, como brasileiro, eu digo que os senhores estão sendo acompanhados com bicos de todos os estados. Eu vejo gente aqui do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, estou vendo gente do Paraná, ou seja, São Paulo está dentro daquela cadeia que o senhor falou, quando São Paulo vai bem, o resto do Brasil vai bem. O senhor está, assim, de alguma forma, mandando este recado, essa oportunidade para muitos estados. Parabenizar a Federação das Associações Comerciais, realmente maravilhoso, Farid, Luiz Carlos, obrigado pela coordenação, acho que foi realmente eu não tenho na história da minha vida nenhum evento que tivesse somado quase 800 pessoas num processo desse, e asseguramos a todos, mesmo os que perderam uma outra conferência, que todos receberão a cópia dos vídeos de cada um dos eventos para poder fazer. E, João, inclusive no seu caso, certo? Essa disponibilidade vale para todos os membros da associação, certo? Então, você poderá abrir esses vídeos para cada membro através da regional aí de Franca, né? E favorecer a cada um que não pôde participar com esse conhecimento que, gentilmente, com o trabalho do Farid, a dedicação do Luiz Carlos, a gente pôde oferecer. Obrigado. Barbieri, quero parabenizar mais uma vez pelas palavras, que a gente tem uma expectativa e você sempre supera. Eu não sei onde isso vai parar. A gente pensa que vai ser bom e cada dia é melhor. E eu quero dividir os parabéns que você deu aí pela coordenação e agradecer ao mesmo tempo, através do nosso ministro Torquato, a equipe, tá, da Invest São Paulo, que colaborou muito conosco nos bastidores para organizar tudo isso. E vou agradecer em nome dele, a equipe, para não perder nenhum nome, que são vários, sempre aparece um para falar comigo. Então, era isso que eu tinha para dizer, agradecer a todos a presença, e passo a palavra para o nosso vice-presidente Farid Murad, só Farid, né? Sem H também, tá tudo em casa. Sem R, sem R. Sem R, né? Sem 2 R. Farid, né? Vou chamar o Farid para dar as palavras finais e encerrar nossa série de 5 webinars excelentes. Farid, é com você. Muito obrigado, Luiz Carlos. Muito obrigado, Barbieri. E, inicialmente, antes de dar o final, eu gostaria de agradecer muito ao Carlo Barbieri, meu amigo de muitos anos, que doou seu tempo e sua expertise para viabilizar esse nosso projeto. Agradeço de coração, Carlo, todo o esforço, dedicação e carinho que você nos proporcionou. O ministro Torquato Jardim, muito obrigado ao senhor também, pelo apoio que o senhor nos deu, desde o início, o senhor esteve conosco e fizemos um trabalho, graças a Deus, muito bom. Aproveitando que estou falando do ministro, eu gostaria de convidar, tomar a liberdade de fazer um convite a todos os presentes para o evento que vai acontecer dia 19 e 20, também virtual, que vai ser o Poupa Tempo do Exportador. Isso vocês podem verificar no site da Invest São Paulo, mas nós vamos mandar também a vocês esse convite, porque somos parceiros da Invest hoje e estaremos juntos em quaisquer eventos que eles forem fazer. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito ao meu amigo João Chiadi. Em árabe a gente fala Shihadi, por isso que eu botei o H, né? Mas tudo bem. Ao João Chiadi pela
colaboração que deu conosco, ao Wilson Mello, presidente da Invest, ao Alfredo Cotarte, presidente da FACESP, ao Júlio Serson, secretário das Relações Internacionais do governo, o Roberto Ordini, vice-presidente da FACESP, o Roberto Iculá, vice-presidente da Associação Comercial, Jorge Teixeira Pinheiro, que é o presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil e da UNEPES, o deputado Marco Aurélio Bertaioli, Andréa Mota, da Invest São Paulo,